Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de Química? A matéria mais linda de todas? Mas antes, vamos lembrar o que nós vimos na aula passada? E aí, vamos ver se você se lembra. Na aula passada, nós falamos sobre estados físicos, certo? Então nós falamos sobre estado sólido, líquido e gasoso. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses estados físicos. Mas antes eu preciso que você se lembre da característica de cada um. Então me ajuda. O estado sólido é aquele que possui forma e volume constantes, certo? O estado líquido é aquele que possui forma variável, porém volume constante. E por último, o nosso estado gasoso, que é aquele que possui forma e volume variáveis. Lembra que nós falamos sobre as entidades químicas, sobre aquilo que compõe cada matéria e cada estado físico? No estado sólido, força de coesão maior que a de repulsão. As nossas entidades químicas ficam bem próximas umas das outras com pequeno movimento. No estado líquido, força de coesão e repulsão se equivalem. Elas ficam mais ou menos iguaizinhas, parecidas umas com as outras. E por isso as moléculas têm um movimento um pouco mais amplo e por isso também elas ficam um pouco mais afastadas. No estado gasoso, a força de repulsão é maior que a força de coesão e por isso as moléculas têm um grande movimento muito rápido e ficam muito afastadas umas das outras. A gente diz que o estado gasoso é o que tem maior desordem. E conforme você vai voltando, né, estado líquido e por último sólido, vai organizando a matéria. Consegue entender isso, meus amores? Então, lembrando dos nossos estados físicos, vamos agora para a nossa aula de hoje. É possível que uma substância no estado sólido possa passar para uma substância no estado líquido? É possível que isso aconteça? É possível que as substâncias mudem de estado físico? Sim. E são essas mudanças de estado físico os principais exemplos de fenômenos físicos que nós começamos vendo na aula passada. Então, meus amores, quando a gente fala em substâncias em transformação de estado físico, eu vou ter a mesma substância que somente passou de um estado para o outro. Vamos tentar então entender melhor isso? Olha só. Existem várias mudanças de estado físico. Vamos começar então do sólido para o líquido. Imagine o seguinte, uma substância que está no estado sólido, ela vai estar sempre no estado sólido? Prova disso é o sorvetinho que você compra por aí. Muitas vezes você está lá feliz tomando seu sorvete, né? Seu picolé, seu sorvete, sei lá, qualquer coisa que você resolveu tomar. E pinga tudo, cai tudo. Por quê? Se ele estava no estado sólido, por que começou a pingar tudo na roupa da gente? Porque ele se transformou. Ele passou do estado sólido para o estado líquido e sofreu uma fusão. Concordam comigo que isso é possível? Então, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando você tem algo que derreteu, não posso falar derreter. Derreter é muito feio, você é um aluno bom, você é um aluno que está aqui da professora Andréia. Você tem que saber que não é derreteu, fundiu. Tal substância está fundida, ok? Sim? Vambora? Então, olha só, e quando eu tenho no estado líquido, pode passar para o estado gasoso? Pode, tudo pode nessa vida. Cara, para passar do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho 3 métodos principais. Como assim, professora? A gente chama essa passagem do estado líquido para o gasoso de vaporização. E a vaporização pode ocorrer de 3 formas distintas. Primeiro, aquela que todo mundo conhece, que é quando a gente coloca um líquido para ferver. Já viu um líquido fervendo? Sim. A gente coloca o líquido e através de um aumento de temperatura, chegamos à temperatura de ebulição do líquido. Quando ele começa a virar bolhas no líquido, porque as moléculas, as substâncias, as entidades químicas que compõem esse líquido vão se revirando até conseguir vencer a pressão atmosférica e virar vapor, passar para o estado gasoso. Isso é ebulição. É quando você forma bolhas, quando você chega numa temperatura de ebulição desse líquido para passar ele do estado líquido para o estado
gasoso. Mas existem ainda duas outras formas. Uma delas é natural, ocorre a qualquer temperatura. Como assim, senhora? Me ajudem. Um belo dia você resolveu lavar sua roupa. Você vai pegar a roupa que está molhada, porque está lavadinha, e você vai lá estender a roupa no varal. Então você deixa ela bem esticadinha no varal. Por quê? Porque a água vai evaporar com mais facilidade. Se você embolar toda a roupa, você vai ter dificuldade em secá-la, porque a roupa toda embolada vai demorar para que a água evapore. Agora, se você deixar esticadinho, você aumenta a superfície de contato e assim as moléculas de água conseguem passar do estado líquido, que está molhando a roupa, para o estado vapor e vão para a atmosfera. Amores, você já parou para pensar que a água não precisa estar a 100 graus Celsius para evaporar? Ela evapora a qualquer temperatura. Já imaginou? Se fosse somente a 100 graus Celsius que a água passasse para o estado gasoso, você ia lá recolher a roupa no varal e ia ter queimaduras graves na sua mão. Já imaginou isso? Perigoso, Juniorzinho, não pode. Papai do céu já pensou em tudo isso e fez a água evaporar a qualquer temperatura. Cara, a evaporação é um processo natural. Ele ocorre a qualquer temperatura. Não precisa ser provocado. Basta você deixar ali que vai evaporar. Ok? Tudo bem? Tranquilos? Já a ebulição é provocada. É um processo que ocorre a uma determinada temperatura. Professora, você falou que tinha 3 processos, mas você só falou de 2. Evaporação e ebulição. Qual que é o outro, professora? O outro é aquele que você conhece como... Lembra disso? Cara, é quando o líquido atinge uma superfície superaquecida. Imaginem o seguinte, você tem ali uma chapa de hambúrguer muito quente mesmo. E aí você espirra umas gotinhas de água nessa chapa de hambúrguer. Aí você ouve aquele barulhinho do tsh. Por quê? Isso é calefação. Quando o líquido encontra uma superfície superaquecida, ele nem chega a encostar na superfície, porque existe uma camada de calor acima dela. E ao entrar nessa camada de calor, o líquido já imediatamente, instantaneamente, passa para o estado gasoso. Consegue entender isso? Então, evaporação, ebulição e calefação são as 3 formas de passar o líquido para o gasoso. São os 3 métodos de vaporização que nós vamos conhecer. Professora, você falou assim para mim que pode passar do sólido para o líquido. Sim, fusão. Pode passar do líquido para o gasoso. Sim, vaporização. Mas indireto, do sólido para o gasoso. Tem como? Podemos sim. Nós podemos passar direto do sólido para o gasoso num processo chamado de sublimação. Existem algumas substâncias que sofrem sublimação naturalmente. Por exemplo, iodo, naftalina, gelo seco. São substâncias mais famosas que vão passar direto do estado sólido para o gasoso. Algumas substâncias também são muito utilizadas em produtos sanitários. São pedrinhas que viram estado gasoso instantaneamente, sai do sólido para o gasoso e a gente sente aquele cheirinho bom. Por isso elas são utilizadas. Uma vez, quando eu era pequenininha, estava eu lá fuçando as coisas da minha avó e encontrei no armário dela um monte de mentos que ela escondia. Peguei aquela pastilha e coloquei na boca. Não era mentos. Algumas pessoas mais antigas, minha avó, no caso, usava naftalina. Naftalina, ela é uma pedrinha sólida, que parece mentos, e que ela passa para o estado gasoso, repelindo insetos que possam atacar a região. Minha avó fazia isso para afastar as baratas. Só que ela não sabia que a neta dela ia pensar que aquilo era bala. Então, Juniorzinho, cuidado com o guarda-roupa da vovó, não mexe ela não, tá? Ok? Cara, vamos pensar agora nos outros processos de mudança de estado físico. Tem como fazer o processo inverso? Tem como. Dá pra gente fazer o contrário? Tipo assim, eu tenho estado gasoso. Dá pra passar pro líquido, prof? Sim, temos sim. Existem 2 formas de passar o estado gasoso para o líquido. Existe a condensação e a liquefação. Alguns
livros, alguns vestibulares, alguns concursos por aí, consideram essas duas coisas a mesma coisa. Mas existe uma pequena diferença. O vapor condensa, o gás liquefaz. É muito importante a gente lembrar disso, então. O vapor condensa, o gás liquefaz. É muito importante essa diferença. Professora, mas o que é gás? O que é vapor? Qual é a diferença desses dois? Os dois gasosos não é tudo igual? Sim, mas existe uma pequena diferença. Vapor é aquela substância que nas condições normais de temperatura e pressão, nas nossas condições ambientes, elas se encontram em outros estados físicos, sólido, líquido, e por algum motivo se tornaram vapor, se tornaram para o estado gasoso, foram para o estado gasoso. Essas substâncias é fácil de condensar. Basta você provocar uma diminuição na temperatura, ou então você provocar um aumento de pressão, pronto, você já faz virar líquido de novo. Então isso é condensação. Tipo assim, quando você tá lá pegando busão cheio, aqui no sul faz muito frio, a gente fecha todas as janelinhas do busão. Não tá certo isso, mas as pessoas fecham. E aí o que acontece? Você tá lá no busão, chega uma pessoa que não escovou o dente do seu lado, e a pessoa começa bem aqui assim, ó, no seu ouvidinho, fazendo o quê? Assim, ó. Quando você vê um banco livre, a primeira coisa que você faz é se jogar no banco. Às vezes a pessoa está levantando, você já jogou sua bundinha lá, né? Senta no banquinho, olha pro vidro, aquele vidro todo embaçadinho. Você faz o quê? Desenha. Lembra do tio que estava ali, ó? Você? Então, aquele embaçadinho é baba do tio. O tio expeliu vapores de água. Quando o vapor de água encontrou o vidro frio, ela condensou e por isso o vidro ficou embaçado. Quando você passou o dedinho, seu dedinho saiu molhadinho. E esse molhadinho é baba do tio, ok? Então, não passe o dedinho no busão, hein? Cuidado. Amores, e líquido para sólido? Pode? Pode ou não pode? Líquido para sólido? Claro que pode. Tinha até uma propaganda quando eu era criança, isso foi logo ontem, que tinha um produto que falava assim, pegue o danoninho, coloque o palitinho, põe no freezer, espera só um pouquinho, que tá pronto o sorvetinho. A gente consegue fazer sorvetinho por isso, porque substâncias líquidas podem passar para o estado sólido. Então, meus amores, quando você quer fazer essas transformações de estado físico, é muito fácil. Basta você se ligar e não esquecer mais dos nomes. Será? E gasoso para o sólido? Pode? Pode. Muitos livros dizem que esse processo é chamado como sublimação também, ou ressublimação. As duas opções estão corretas. Ok? Vamos lá então, meus amores. É isso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre substância pura e mistura. Então, pessoal, o que nós vimos até agora? Vamos fazer um resuminho para você lembrar de tudo. Olha aqui do lado para você observar. Olha só, nós temos os 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. E nós vimos que pode haver mudanças entre esses estados físicos. Então, observe, olha para cá. Quando você passa do sólido para o líquido, o que acontece? O que acontece? Nós chamamos esse processo de fusão. Exatamente, é a fusão do sólido para o líquido. E, amores, e quando passa do líquido para o gasoso? Lembra? Falamos de 3 processos. Pode ser ebulição, que é um processo provocado quando você aquece e chega numa determinada temperatura. Pode ser evaporação, que é um processo natural, ocorre espontaneamente com qualquer temperatura. Ou ainda pode ser a calefação, que é quando a gente tem o processo instantâneo. Lembra aquele famoso tsh? Mas eu chamo esses 3 processos por um nomezinho só. Qual que é? Isso mesmo, vaporização. Amores, eu também posso ter a passagem do gasoso para o líquido, lembra? Nós falamos que pode ser condensação ou liquefação. Lembrando que o vapor condensa, o gás liquefaz. E ainda temos do líquido para o sólido. Lembra disso? Lembra disso? Lembra disso? Como que é? Líquido para o sólido? Solidificação. Então tudo isso nós vimos nessa aula que passou. E ainda vimos uma mudança de estado físico, que é a passagem direta do estado sólido para o gasoso.
Lembra qual é? Lembra qual é? Lembra? Você pode passar direto do sólido para o gasoso num processo denominado sublimação. E ainda temos a possibilidade de fazer o processo inverso, gasoso para o sólido, que nós chamamos de sublimação ou ressublimação. Ok? Tranquilos até aqui? Sim? Então vamos para os exercícios, meus amores. Vamos ver se vocês entenderam bem todo esse processo. Vamos lá. Olha só o exercício que eu trouxe para vocês. Numa bancada de laboratório, temos 5 frascos fechados com rolha comum, né? Que contém separadamente os líquidos seguintes. Aí você tem uma tabelinha mostrando o que tem em cada um dos frascos. Então, frasco 1 tem etanol, frasco 2 tem o pentano, 3 anilina, 4 benzeno e 5 ácido acético. Ele te mostra o ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada um destes líquidos. E diz assim: num dia de muito calor, em determinado instante, houve-se no laboratório um estampido, produzido pelo arremesso da rolha de um dos frascos para o teto. Tipo assim, a rolha estourou, cara, fez assim, ó, tuf, né? E vamos ver de qual dos frascos foi arremessada essa rolha. Amores, me digam, um dia de muito calor, podemos considerar uma temperatura de aproximadamente 40 graus, certo? É um dia de muito calor. Agora, quando você pensa em 40 graus, você tem que observar cada uma das substâncias. Você tem que olhar cada uma delas. Observa aí comigo, olha só na tabela. A substância 1, que é o etanol. O ponto de fusão é menos 112. E 40 é maior que isso, concordam comigo? Claro que sim, né? 40 é maior que menos 112. Porém, 40 graus, que é a temperatura ambiente que estamos considerando num dia de muito calor, é menor que 78. Quando uma temperatura está entre a temperatura de fusão e de ebulição, nós consideramos que a substância está no estado líquido, porque ela não está com uma temperatura tão baixa a ponto de solidificar, nem tão alta a ponto de vaporizar. Então, meus amores, o etanol estará no estado líquido. Não foi deste frasco que a rolha foi arremessada. Vamos observar o frasco 2, o pentano. Nós estamos falando de uma temperatura de fusão de menos 100 graus Celsius. 40 graus é maior que menos 100. Porém, 40 graus também é maior que 36. Ou seja, a temperatura atual ultrapassou a temperatura de ebulição do pentano. Isso significa que ele vai estar no estado gasoso. E uma substância, quando passa do estado líquido para o estado gasoso, o que acontece? Aumenta o volume, expande. Isso fez com que as moléculas empurrassem a rolha do frasco 2. Por isso a resposta do nosso problema é o frasco 2. Mas continue observando, só para ter certeza das outras substâncias. Olha só, a anilina, menos 6 é menor que 40 e 180 é maior que 40. Então a anilina estaria no estado líquido, certo, meus amores? Agora olha só o benzeno. O benzeno. Temperatura de fusão, 5. Temperatura de ebulição, 80. Estamos numa temperatura de 40 graus. Benzeno também é líquido. Concorda comigo? Fica no meio entre 5 e 80. Agora olha só, ácido acético. Temperatura de fusão, 17. Temperatura de ebulição, 120. 40 também fica no meio. Logo, todos os frascos no laboratório estariam no estado líquido. Somente o frasco 2 é que teve essa expansão de volume, porque suas moléculas quebraram a força de coesão. Tem uma força de repulsão maior, e essa força fez com que a rolha saísse. Entenderam? Beijos, abraços, se cuidem. Até a próxima. Tchau!